Olá, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz. Nós estamos voltando para mais uma reprodução de um trabalho de Edivaldo Pereira Franco. Antes, queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita e reunimos aqui na página Estação da Luz o maior número possível de matérias sobre espiritismo. Textos, livros, obras da codificação, áudios, palestras, vídeos, e assim você encontra o material para seu estudo, sua pesquisa e o seu deleite. Então vamos à palestra de Edivaldo Pereira Franco. Ao vivo, a conquista da consciência. Palestra transmitida ao vivo no dia 16 de junho de 2020, às 20 horas e 30 minutos, pela TV Mansão do Caminho e a Web Rádio Fraternidade. Web Rádio Fraternidade. Portanto, um trabalho que, como sempre, você não pode perder. E esse está novinho em folha. Então, vamos à live. Muito obrigado por nos acompanhar. Morador espírita internacional. Ele já tem publicado mais de 250 livros. E desses 250 títulos, mais de 10 milhões de livros espalhados pelo mundo. Sim, eu digo espalhados porque desses mais de 250, 140 já foram traduzidos para 16 idiomas. Então, Divaldo realmente é um semeador de estrelas, um educador de almas, que através da sua lavra mediúnica tem auxiliado a humanidade, talvez nessa conquista da consciência, mas certamente a nos transformarmos, a sermos pessoas melhores, a buscarmos a nossa perfeição. Entre tantos trabalhos desenvolvidos pelo Divaldo, nós destacamos aqui 3. A fundação do Centro Espírita Caminho da Redenção, a obra social Mansão do Caminho, que vale a pena a gente visitar o site e conhecer esta obra magnífica que o Divaldo, juntamente com o Nilson, começaram lá atrás e até hoje persiste nesse trabalho do bem. E o outro seria o movimento Você e a Paz. Então, esta noite, mais uma vez, agradecidos a Deus, agradecidos ao Pai por esta oportunidade, nós queremos convidar o Mário Sérgio, que é diretor da Mansão do Caminho, para nos conduzir na prece de abertura. E logo a seguir, o nosso querido Divaldo conversará conosco sobre a conquista da consciência. Seja bem-vindo, de querido. Deus te ilumine cada vez mais. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Senhor e Mestre Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, em tempos remotos, uma estrela visitou a terra e ficou compadecida com o sofrimento dos seus habitantes. Para nós, Jesus, Tu és a nossa estrela e conheces as nossas dificuldades, especialmente neste momento que estamos passando. Mas a esperança reside em nós. E os nossos corações te buscam para o consolo, para o amor, para a paz. Senhor, és a luz do mundo e não podemos viver sem luz. Ilumina-nos com a vossa consciência e dai-nos a paz neste momento, abençoando-nos e permanecendo instantes mais dentre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Querida presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso do Sul, senhoras,
senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e outros órgãos da comunicação virtual, a nossa rogativa ao Senhor da vida, para que a sua paz esteja conosco. Allan Kardec, o egregio codificador da doutrina espírita, na questão 621 do Livro dos Espíritos, interroga onde está escrita a lei de Deus. E as entidades venerandas respondem em duas palavras: na consciência. A mim é fascinante essa resposta, porque consciência, à época de Allan Kardec, era ainda uma página da psicologia que não fora totalmente investigada. Acreditava-se que o conhecimento era responsável pela consciência. De alguma forma, sim. Mas sucede que, não se sabendo exatamente o que era consciência, afirmava-se que uma pessoa de conhecimento era portadora de consciência. E os fatos demonstram que não. A primeira expressão a esse respeito, com maior segurança, foi apresentada pelo notável pai da psicologia profunda, analítica, Carl Gustav Jung. O eminente mestre de Zurique, ao escrever um pequeno grande livro, aborda essa questão com muita sabedoria. E é notável como ele apresenta o livro. Em suas palavras: certa feita, eu estava em casa e subitamente senti algo muito estranho. Uma força, como se um espírito me agarrasse pelo cogote e me levasse à máquina de escrever. Então, sob essa força, eu escrevi quase sem parar, por 3 noites e 3 dias, terminando uma pequena obra, um opúsculo, ao qual eu dei o nome de Resposta a Job. Job, dizemos nós outros, é o personagem mitológico do Velho Testamento. Aquele ser que desfrutava das regalias e da misericórdia de Deus em abundância. E certa feita o demônio, com inveja, foi falar a Deus que Jó era-lhe muito amigo porque tinha de tudo. Caso ele fosse levado a algumas provações, certamente ele maldiria Deus. E Deus aceitou o repto satânico. Primeiro, ele fez que os rebanhos de Jó morressem. E Jó continuou fiel. Então ele fez que os seus escravos e servos também morressem, vitimados por uma epidemia. E ele continuou fiel. Então Jó foi vítima agora de uma dor mais profunda, quando Deus ceifou a vida dos seus filhos. E ele permaneceu fiel. A esposa então disse: mas isto não é justo. Nós amamos Deus e Ele nos dá as maiores provas de que não nos ama. Tomou-nos a casa, tomou-nos os bens, os escravos, os servos, e agora destruiu a nossa família. Como tu podes ser fiel a quem não responde, não corresponde ao teu afeto? E Jó respondeu: mas Deus é soberano. E o Velho Testamento elucida que, tocado pela lealdade e honestidade de Jó, Deus lhe restituiu novos filhos, deu-lhe uma nova fortuna, favoreceu com imensos tratos de terra, deu-lhe escravos, deu-lhe também servos. Esta parábola psicológica da Boa Nova no Velho Testamento é uma característica a respeito da fidelidade. Nós somos fiéis quando a vida nos parece infiel, ou a nossa fidelidade é uma resposta
aos bens que nós recebemos da vida. Então, nessa obra examinada por Jung, momento chega em que o notável mestre da psicologia profunda diz o seguinte: é necessário ter-se consciência para poder entender os desígnios da vida. A pessoa de consciência é aquela que alcança, e aí vai a definição, o estado no qual o ego toma conhecimento dos conteúdos psíquicos. Equivale dizer, no momento quando o eu aparente toma conhecimento da realidade da nossa fragilidade, da luta que nós travamos para poder manter o nosso self. Equivale dizer, quando o eu profundo se assenhoreia das minhas peculiaridades externas, suplantas, e eu sou autêntico, eu sou uma pessoa de consciência. Os Espíritos do Senhor, aproximadamente 100 anos antes, haviam falado que as leis de Deus estavam incertas na consciência. Então, as leis de Deus são a sabedoria, o conhecimento, a fidelidade ao dever, o cumprimento dos seus compromissos com retidão e esse estado de liberdade, de amar, de servir com absoluta lucidez consciencial. Eu amo porque não espero uma retribuição imediata, porque o meu amor a outrem faz-me um grande bem. Os meus conteúdos psíquicos dizem que eu somente posso ser completo quando eu sirvo a alguém. Quando eu me sirvo de alguém, eu nada mais sou do que uma criança, no meu estado de infância psicológica, porque eu não descobri o sentido da vida. Eu me utilizo da vida para usufruí-la, mas eu não sou o instrumento para tornar digna a vida. É fascinante esse jogo de reflexões psicológicas para podermos entender o que é a consciência e como conquistar essa consciência. Os psicólogos, durante muito tempo, debateram, afinal, o que é a consciência. É uma expressão metafísica? Ela tem alguma questão orgânica? Ela desaparece ou ela é desenvolvida na razão direta em que nós compreendemos os conteúdos psíquicos, mas afinal eu sou quê? Porque a nossa grande preocupação é parecer bom, parecer gentil, parecer nobre, parecer educado. Mas nem sempre temos a preocupação de ser gentil, nobre, educado. Porque desvelamos o nosso mundo interior, que não resiste às tentações do proforma, da aparência, da vida de relação exterior. A consciência é, portanto, um logro que se conquista através de um trabalho contínuo de identificação do que nós apresentamos com aquilo que realmente nós somos. O Dr. Pauer, psicólogo americano, apresenta em um título de um livro o que a obra significa. Neste livro, o Dr. Pauer diz o seguinte: eu não lhe digo quem sou, porque você não me receberia. E ele faz uma análise do indivíduo integral, do indivíduo além das muralhas do ego. E quando nós realmente conhecemos a pessoa na sua realidade, o encanto, o entusiasmo, a aparência cedem lugar à crítica acerba, ao que chamamos decepção. Mas todos nós somos assim. Procuramos conquistar da melhor maneira possível. E depois que conquistamos, já não nos interessa muito. Desvelamos a realidade do que somos, porque temos a vaga impressão que a pessoa está conquistada. E eis porque as uniões, os relacionamentos, as parcerias, inclusive do matrimônio, não dão certo, porque nós nos admiramos pelo ego, pela aparência, não pela pessoa. É uma manifestação psicológica chamada projeção.
Eu tenho o direito de ser uma pessoa imperfeita, mas ele não tem. Aquele a que eu amo tem que ser ideal. Ele tem que estar sempre feliz. Ele tem que estar sempre sorriso. Afinal, ele é o meu modelo. Allan Kardec também perguntou a Jesus, aos bons espíritos, qual o ser mais importante que nos serve de modelo e guia? E eles redarguíram Jesus. É o único ser que é para nós a realização absoluta dos valores, que nunca fez da aparência aquilo que não era nos seus conteúdos psíquicos. Ele falou sobre o amor, e a sua vida é um evangelho de feitos. Ele viveu com a miséria, mas não se fez miserável. Ele esteve ao lado dos poderosos, mas não se travestiu de orgulho nem de prepotência, continuando o mesmo. Ele experimentou a suspeita, a agressividade, mas nem por isso ele mudou. Não se deixou irar, não se deixou temer e sempre esteve no mesmo nível de compaixão, de misericórdia e de amor, ao ponto de, durante a crucificação, ele interferia ao Pai por aqueles que eram seus algozes, dizendo: perdoa-os, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Isto é, eles estavam crucificando o Messias, porque eles acreditavam que Jesus tinha a aparência, mas não era o Messias. Equivocaram-se hediondamente, porque toda aquela manifestação era realidade. O Messias de Israel não veio no jinete branco, conquistador, com uma espada do lado, a lei do outro esmagando o mundo. Ele veio conquistando os corações. Por isso, ele não trouxe a paz. Ele trouxe a guerra, a divisão, a separação. Aqueles que o amam libertam-se das paixões do mundo. E as pessoas não aceitam isto. Elas, de tal forma, estão ludibriadas pela aparência que preferem a mentira, a ilusão, o sarcasmo, a bajulação. E a verdade não necessita de roupagens exteriores. Aliás, há uma lenda extraordinária que conta que certa feita um sultão reuniu todas as tribos da circunvizinhança para poder celebrar uma noite de festa na sua casa palaciana. E quando a festa estava no esplendor, com todos os gostos orientais, chegou à porta do grande palácio uma carruagem. Dentro da carruagem havia uma senhora de beleza ímpar. Saltou, aproximou-se do guarda e disse: eu quero falar ao sultão. E o soldado olhou-a, estava nua. Ele disse: mas senhora, a senhora vai se apresentar assim, despida? Ela disse: despida? Mas não é possível. Todas as tribos, todas as honras estão sendo apresentadas ao Senhor de todas as organizações regionais. E a senhora vai desafiar a nossa corte despida? Ele: exatamente, mas não pode. Entretanto, dê-me permissão para consultar o grão-vizir, a responsabilidade maior do representante do sultão. E indo ao sultão, ele disse: imagine que está lá fora, mas de uma carruagem brilhante e excelsa, uma mulher nua. Ela quer falar ao sultão. Mas que barbaridade, expulse-a. Deve ser alguma depravada. Solte os mastins, os cães. Como entrar em nosso banquete uma mulher nua? O guarda voltou e disse: senhora, por favor, você vá, porque eu vou soltar os cães. Então, aquela mulher entrou na carruagem e voltou a um oásis próximo. Ela queria falar ao sultão, mas não podia ser nua. Então, ela tomou de um traje muito modesto, enrolou-se no chão, rasgou o traje e voltou na carruagem brilhante. Saltou e disse ao guarda: eu preciso falar com o sultão. Mas me diga, como se atreve vir numa noite de hoje
mas é que eu tenho uma mensagem para dar ao sultão. Mas, senhora, você é uma miserável que deambula esfarrapada ao sultão. É a glória de Allah. Mas eu peço licença. Então, guarda este momento. Eu vou consultar o grão-vizir. E quando lhe disse, o grão-vizir, expulse-a. Deve ser alguma feiticeira. Deve ser alguém inimigo do nosso rei. E ele voltou e expulsou-a. Então, essa mulher voltou à intimidade do oásis. E que fez? Adornou-se. Vestiu uma maravilha de indumentária. Colocou gemas preciosas pelos cabelos, nos dedos, anéis, braceletes, colares. E saltou como se fosse uma deusa. Quando o rapaz viu, perguntou, mas quem é a senhora? Ela disse, eu sou a fantasia. Oh, e que deseja? Eu queria falar ao sultão. Um momento. E correu e disse, Senhor, aí está na nossa porta a fantasia, bela, cheia de ademanes, de joias, mande entrar. E então o grão-vizir bateu palma, disse ao sultão que ali estava a fantasia. Ela vinha visitar e trazer gemas. Então o sultão sentou-se no trono, a corte sentou-se, a orquestra parou, os portões se abriram e entrou a fantasia. Parecia uma deusa descida do Olimpo. Os olhos brilhavam no meio de pedras preciosas e ela se foi acercando do sultão, que ficou inebriado. E quando estava bem junto dele, toda a corte focada nele, ela rasgou os vestidos e disse, eu sou a fantasia, mas eu desejo dizer-vos a verdade. E para que a verdade chegasse até vós, eu me vesti de humildade. Ninguém quer humildade. E agora, como fantasia, todos querem, mas eu quero dizer que esses que aqui estão bajulando-vos não são vossos amigos, são ladrões, são pérfidos. Então houve aquele espanto. E até hoje, a verdade é a manifestação mais nobre da consciência. Por isso, Jesus não trouxe a paz da hipocrisia. Não trouxe a união da mentira. Ele trouxe a guerra contra a inferioridade moral. Ele trouxe a guerra dos valores éticos diante daqueles que são necessitados de luz. O notável pacifista Martin Luther King Jr. estabeleceu este princípio. Quer ter o inimigo? Diga-lhe a verdade. É tão curiosa a frase de Luther King Jr. Ele foi tão perseguido, inclusive, pelos coloreds, pelos negros, porque ele desejava a verdade da unificação, da igualdade de direitos junto à igualdade de deveres. E a palavra dever é muito recusada. Todo mundo tem direito de fazer o que quer, mas não lhe concede a outrem o direito de ser o que é. Curioso, como na atualidade as fake news demonstram, como os mentirosos apresentam sua soberba, não são conscientes, são crianças que ainda não atingiram o estado de maturidade humana. Então não admitem que o outro pense diferente, porque eles são os donos da verdade, são os racionalistas iludidos pela pompa, pela fantasia, e estão sempre cercados de outros de igual talante, que também se iludem pela fantasia mentirosa. A verdade é a alma da consciência. E foi por isso que a questão da consciência foi muito debatida. O notável professor, doutor, era um homem cubano, espanhol, que apresentou os grandes inimigos do ser, os grandes amigos do ser. Ele escreveu um livro muito bonito, Os 4 Gigantes da Alma. E ele mostrou que o ódio é um gigante da alma. O amor é outro gigante da alma.
A sua obra é veneranda desde os anos 40, mas ele procura demonstrar que a verdade é o gigante que vence todos os gigantes que nos atormentam. E desde então, a psicologia vem avançando na procura dos parâmetros daquilo que nós chamamos consciência, o encontro da consciência. Sairmos da ilusão do ter para termos a serenidade do ser. Vamos raciocinar um pouco. Por volta de 1917, houve a Revolução Bolchevique na Rússia, patrocinada por Lenin, o grande discípulo de Karl Marx. Logo depois de Lenin, o movimento comunista na Rússia passou para as mãos de Stalin, o homem que matou aproximadamente 40 milhões de soviéticos. Segundo as estatísticas, numa das obras mais belas, na Bielorrússia, por exemplo, e em outros países, ele mandou sitiar cidades e matou todos os homens, todos os animais, à fome. Então, este homem que disseminava a igualdade dos valores, dos direitos do Estado como patrão, é um terceiro maior homicida da humanidade. A China ganha primeiro lugar como imperatriz, que matou 70 milhões de pessoas. Com Mao Tse-tung, que matou 60 milhões de pessoas. Com ele, que matou 40 milhões de pessoas. Com Hitler, que diante deles foi um aprendiz, matou apenas 20 milhões de pessoas. Com o terrível homem, que matou apenas 1.500.000, o Khmer Vermelho. Então esse é o lastro da inconsciência, porque eles também morreram. Não puderam eternizar a sua glória da aparência, não conseguiram ser, estiveram no poder da tragédia, da desgraça. Então Mira Lopes, a que nos referíamos, abriu as portas, e durante a Revolução Bolchevique, um grande psicólogo russo desejou sair de Moscou e logrou um salvo-conduto do Tsar Nicolau II. E também conseguiu uma saída honrosa pelos revolucionários, com um número muito grande de nobres, seus alunos. O trabalho deste homem foi chamado Em Busca de Homens Notáveis. Foi feita uma película cinematográfica extraordinária. E esse homem era Georges Gurdjieff. Gurdjieff era turco e ele criou uma psicologia. A essa psicologia extraordinária, ele deu o nome de o quarto caminho, o caminho do meio. Ele estabelecia regras de condutas baseadas em vidas notáveis. Abalou o mundo na primeira época do século XX. Ele percorreu a Índia, a China, o Egito, o Levante, as terras da Mesopotâmia, e depois voltou à Europa através de Chipre e foi residir em Paris. Criou a Escola do Homem Integral e realizou obras grandiosas na psicologia. Teve um aluno extraordinário, que era inglês. E esse aluno extraordinário, Pedro Auspensky, discrepou do seu mestre em algumas colocações nas quais ele, o mestre, teria extrapolado. Aconteceu algo fascinante. É que ele começou a entrar em declínio e voltou à mãe Rússia, onde morreu por volta de 1949. Em 1950, Pedro Auspensky foi convidado pelo The New York Times a proferir 5 conferências a respeito do Enneagrama, ou do quarto caminho. E então ele profere a história extraordinária da psicologia enneagramática, a psicologia do quarto caminho, que fascina
a história da psicologia. E se torna Pedro Ouspensky o herdeiro grandioso deste notável pensador. Acontece que é muito longa a mensagem que ele dá, mas entre os alunos de Pedro Ouspensky destaca-se um jovem químico inglês. E esse jovem químico de Robes se torna sa eminência grise, a eminência parda. E ele agora se torna um notável psicólogo, já na idade avançada, e escreve as características básicas de um ser humano. Digamos, quais são as características de um ser humano? Só o ser humano tem personalidade, individualidade, conhecimento, sintonia e, acima de tudo, consciência. A consciência é o mais importante dessas 5 características. Então, estabelece Pedro Ouspensky que existem 5 níveis de consciência, ou melhor, 4 níveis. E o seu discípulo de Robes, Robert de Robes, estabelece que existem 5 níveis de consciência. Vamos ver em que nível nós dois estamos, ou todos nós nos encontramos. O primeiro nível de consciência é consciência de sono sem sonhos, segundo de Robes. Isto é aquela consciência do homem primário. Come, dorme, faz sexo. Está bem. Ele não tem perguntas, ele está sempre bem. Então ele tem o corpo mal modelado, porque ele vive para comer. Ele tem úlceras gástricas, duodenais. Ele tem os seus vícios. Não, eu não sou viciado, porque eu não sou alcoólatra. Eu só tomo 1 litro de uísque aos domingos. Muito bem. E aí a sociedade acha maravilhoso, porque Pedro Ouspensky estabeleceu que existem 2 tipos de criaturas humanas. A criatura fisiológica e a criatura psicológica. O fisiológico é o primário. Come, dorme, faz sexo. E o fisiológico tem ideais, mas também come, dorme e faz sexo. Porque é criatura humana. Mas ele tem ideais, ele tem metas, tem objetivos. Ele não vive para comer, ele come para viver. Não vive para comer. Ele usa o sexo, sim, o prazer, a fecundação, a perpetuidade da espécie. Mas ele não é um metrosexual, como se estabeleceu nos Estados Unidos há 10 anos. Os homens metrosexuais. Clinton, fulano, Beltrano, fantasias, porque ninguém vai além das possibilidades orgânicas. Muito bem, então, os metrosexuais, aqueles indivíduos que vivem fisiologicamente, não acompanham a marcha dos psicológicos. Dos indivíduos que sacrificam, que promovem a humanidade, que detestam o repouso, a inércia, que são másculos, que são fêmeas, que são trans, não importa. Aqui não está em questão a análise do seu apetite sexual. Está em questão dos seus valores emocionais compatíveis com a sua organização evolutiva. Então, ele vem estabelecer aqueles de consciência de sono sem sonhos. E à medida que o indivíduo se desenvolve, nós dizemos reencarna, ele adquire maravilhosas manifestações e passa a ter sonhos. É o indivíduo assim gozador que de repente sabe, eu vou dar um outro sentido à minha vida. Eu tenho vazios, eu sou insatisfeito. Comer, dormir e ter não me basta. E abraço ideal é um sonho. E então ele está no 2º período e passa para o 3º período. O 3º período é o homem desperto. A consciência desperta, ele é ágil, ele está sempre variando, ele não se detém naquilo que todo mundo basta. Ele tem uma mente matemática, ele tem uma mente prática, ele tem um sentimento leal. Ele é leal. É até leal demais, é necessário um pouco amaciar. Mas é o homem real, é o estágio psicológico de consciência. E daí ele passa para o 4º nível. Ele tem uma consciência cósmica.
Ele não é morno. Como dizemos em política, ele não está em cima do muro. Ele é o que é, mesmo quando perde. Só se pode triunfar depois que se perde. O que ganha a guerra não são as batalhazinhas, é a última batalha. Os alemães ganharam todas as batalhas e perderam a última, o dia D, a batalha na França. Eles perderam a guerra. Nota que coisa fascinante. Você é aquele que ganha miserinhas, 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 ou é alguém que investe? Às vezes não dá certo, mas investe. Mas não dá certo, mas investe. Não importa. E no fim você triunfa. Querem ver uma? Disney. Walt Disney sonhou em fazer a Disneylândia, ali nos pântanos de Orlando, na Flórida. Mas precisava de dinheiro. Ele foi a 31 bancos que negaram. 31 bancos que negaram. E hoje, 1/3 da Flórida pertence à Disneylândia. É talvez uma das maiores fortunas do mundo e o maior parque de diversão do mundo com filiais. Filiais em Paris, filiais na China e outros filiais que estão pensando, inclusive, em Las Vegas. Então você veja, ele não desistiu. Ele ganhou a última batalha. Um banco, no fim de tudo, cedeu. E ele comprou muitos bancos. Não é notável isso? Mas quero ver outra muito interessante. Nós adoramos essas comidas ligeiras. E vemos uma haste longa com o McDonald's. Esse homem fazia sanduíchezinho de carne moída. Nem era carne moída, aqui para nós. E é o que dizem. Mas era quase uma carne, eu sei que era fantástico. E um preço muito cômodo para operários. E os operários da América, com uma pequena importância, tinham um copo de Coca-Cola, mais gelo do que Coca, e também o sanduíche. E então ele foi procurar um desenhista para poder impressionar. E os desenhistas, os artistas, fizeram as melhores fantasias, divulgações. Mas ele era meio assim, interiorano, e fez uma placa e botou aquele M. Ele queria projetar o nome. E disseram, mas senhor, vai ser um fracasso terrível. Ele disse, mas é meu, eu faço como quiser. Botou lá o M e o mundo inteiro, quando vai numa estrada ver um M, já sabe de que é. Ganhou a guerra, né? Na última batalha. Então esse é o estado do homem acordado. A consciência acordada. Ele perde, mas ele sabe que só se joga para perder. Até o dia que se ganha. Mas no dia que se ganha, se vitoria tudo. Agora vamos ver o estado de consciência cósmica. Teresa d'Ávila. Eu adoro Teresa d'Ávila, nesse sentido ético, psicológico. Ela ia ampliar os conventos. E um dia chovia muito. E ela havia de atravessar uma ponte pêssil, uma ponte de corda, mas a chuva, o trovão, o rio lá embaixo. E ela não teve outra alternativa, suspendeu a saia de monja, segurando as cordas que o vento empurrava para um lado e o outro, e ela chegou em terra firme. Quando chegou em terra firme, ela bateu o pé no chão, olhou para a tempestade e disse assim, é assim que você trata aqueles que o amam, não é? Por isso que bem poucos o amam. Olha que notável, a sua intimidade com Jesus. E Teresa d'Ávila venceu todas as guerras. Periodicamente fazia o êxtase, era considerada morta até 20 dias. E despertava suave e tranquila. E o livro Céu e Inferno, Kardec coloca o nicho das memórias de Joana, das memórias de Teresa, das memórias dos santos, que diz que no inferno tinha um nicho para ficar aqueles que não eram fiéis a Deus. É tão simpático. E nós vamos ver São João da Cruz, que nos escreve a noite escura, o conflito que todos nós temos, a sombra de Jung, as más inclinações de Allan Kardec. Então, Paulo chegou a este momento cósmico. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Esta é a consciência cósmica. Chico Xavier um dia disse, eu não sou nada,
Eu sou um amanuense dos espíritos. Quer dizer, um escrivão. Madre Teresa de Calcutá foi também notável. Ela disse, eu sou as mãos de Cristo fazendo o bem. E é bom amar até doer. É a consciência cósmica. O Espiritismo veio nos sacudir do homem e da mulher fisiológicos para avançarmos na direção dos seres psicológicos. Mas quem é o modelo? Jesus. E através de quais meios? Das leis de Deus. E onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. A consciência é o altar. Nós podemos anestesiar, encharcá-la de ilusões, mas ela é como a deusa que saía das cinzas e renascia. Ela está sempre em nós, principalmente a consciência de culpa. Nós não conseguimos desvesti-la, porque a inocência é o olhar da criança ingênua. Sede como as crianças, quer dizer, não olhar nada, vendo o ponto escuro. Tira a trave do seu olho, para não tentar ver o cisco no olho do outro. Seja jovial, é a proposta da aquisição da consciência. E a doutrina espírita, na sua visão científico-psicológica, convida-nos a adquirir a consciência, a fazer uma autoanálise, perguntar-se quem sou, que faço, onde estou, para que nasci. Que perguntas nos fazem remontar a uma das maravilhosas mitologias. Uma das mitologias maravilhosas do jovem que vai para a estrada de Tebas e a esfinge lhe aparece e lhe pergunta, quem é que pela manhã anda de 4 patas, ao meio-dia de 2 e ao anoitecer de 3. E Édipus diz, é o ser humano, engatinha, é bípede e na velhice usa uma bengala. Então, a esfinge profetiza ali ser amante da mãe, ter com ela uma filha e cegar-se para caminhar pelas estradas de Tebas, anunciando a necessidade do amor nobre e infantil. Então, recordando do Congresso Espírita da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, nós sugerimos à nossa querida presidente esse tema, porque não podemos ser um bom espírita. Aquele homem de bem que está no Evangelho, o homem de bem é bom, é correto, é digno. O homem de bem, e Allan Kardec vai demonstrando psicologicamente as nossas qualidades, e chegando ao fim, depois de uma página, aí não estão incertas todas as qualidades do homem de bem. Mas, se pelo menos tiver algumas dessas, já é um grande passo. Eu espero que você, meu caro teleouvinte, esteja saindo da consciência de sono. Não admita ser um homem fisiológico, porque você pensa. Você entrou na fase do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é a liberdade para errar, é a liberdade para aprender. Ao aprender, erra, corrige e acerta. Então você passa a ser uma consciência de sono com sonhos, com a visão de um mundo melhor, de aplicar passes, de visitar enfermos, neste momento de sorrir, de ajudar alguém, de mostrar que vale a pena. O Brasil sairá desta. É a pátria do Evangelho, é o coração do mundo. A miscigenação racial fez-nos com a massa orgânica específica
para amar. Nós somos o fruto rápido de 3 raças: a europeia, cultura portuguesa, a indígena, esse trabalho de genuidade do Deus Tupã, e a africana, o consolo, a sabedoria dos nossos pais negros de um dia, que devem ficar como os mártires da história do mundo. Nós somos a descendência, e já afirmava um grande pesquisador de raças, que no Brasil, do seu tempo, só havia um branco, que era Dom Pedro I. Todos demais tínhamos uma tintazinha de outra cor. Mas não é importante. Importante é nós sairmos da consciência de sono com sonhos e sermos uma consciência desperta. A visão do mundo espiritual, a certeza da imortalidade da alma, o Deus amor, que não castiga, que ama, que nos oferece repetir a experiência malograda através da reencarnação. Os mundos habitados, um festilhão de galáxias em nosso universo. A nossa mente não comporta as moderníssimas descobertas dos espaços interestelares e dos mundos paralelos e do universo negro, da matéria negra, ainda nem entendemos. Então estamos avançando na busca dúlcida de Jesus. Eis que eu venci o mundo. Não temos medo do mundo, nem de ninguém, meus amigos, que podem fazer aqueles que apenas matam o corpo, que eles também vão morrer. Mas tenhamos responsabilidade diante daquele que diz: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então vinde a mim, ó vós que chorais e sofreis, recebei de mim o meu julgamento, tomai o meu fardo que é leve, o meu julgamento que é suave, e vinde a mim, eu vos consolarei. Rogando ao amigo inefável que nos console nas horas difíceis, que nos ajude a carregar o fardo leve do amor, nós abraçamos a todos com votos de paz e de plenitude. Muito obrigado. Muito obrigada. Que Jesus continue te iluminando e que você possa, cada vez mais, ser esse exemplo tão próximo de nós, nessa busca, nessa construção desta consciência. Amigos queridos, vemos aqui que hoje o mundo, estava ouvindo o nosso querido Divaldo. Pessoas nos Estados Unidos, na América Latina e muitos aqui no Brasil. Tivemos uma oportunidade de refletirmos juntos sobre essa conquista tão necessária a todos nós. Então, que façamos as nossas reflexões, os nossos exercícios e sigamos na busca dessa consciência com Jesus, conforme o nosso querido Divaldo terminou a sua fala, que não nos esqueçamos nunca que temos esse guia e modelo. E ao encerrar, deixamos aqui o nosso abraço a cada um de vocês, a nossa gratidão, e convidando para que estejamos juntos novamente na quinta-feira que vem, onde ouviremos a nossa querida Sandra Borba, e o tema que ela vai abordar é confiança em Jesus. Como a gente trabalha bastante, sempre estamos preocupados em estarmos juntos, em compartilharmos experiências, no dia 25 de julho, teremos também
um webinário, um curso, né, sobre passe e irradiação mental. Então, gostaríamos de convidá-los a se inscrever pelo site da Fênix. As inscrições devem ser antecipadas. Então, já aqui, encerrando a minha fala, eu só posso dizer obrigada, Divaldo. Muito obrigada. Que os amigos espirituais continuem iluminando a sua caminhada, para que você seja luz, onde quer que esteja, meu irmão. Muito obrigada e muita paz nesse coração. Muito obrigada a todos. Boa noite.